Olá a todos, tudo bem? Eu sou Raíssa Cipriano e sejam muito bem-vindos à nossa primeira semana de alergia da ASBAG. Quero agradecer a todos pela presença, por estarem aqui conosco, comentando, participando, né? Teve bastante perguntas, nós separamos algumas, assim, para que a gente possa trazer aqui para a convidada de hoje. Eu quero agradecer aqui a presença da Ana Luísa, também da ASBAG, que vai estar participando aqui, nos ajudando com as perguntas, da doutora Faradiba Sark Serpa, que é a nossa convidada de hoje, a quem eu passo a palavra agora para nos se apresentar e logo a gente começar com a nossa transmissão. Olá, Raíssa, olá a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite para estar aqui hoje com vocês e parabenizá-los pela realização dessa semana aí voltada para a discussão desses tópicos em alergia. As doenças alérgicas estão entre as doenças mais prevalentes da atualidade, muito frequentes, e é fundamental que a gente traga essa discussão para informar não só a população, mas também os pacientes e seus familiares. Eu sou alergista imunologista, coordeno um serviço de asma aqui no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, aqui no Espírito Santo. Já trabalhamos com asma desde 1999, sempre num trabalho voltado não só para assistência ao paciente, mas também para educação em asma, porque isso é fundamental para o sucesso do tratamento. Verdade, doutora. Tudo que a gente puder conscientizar e educar em torno aí do tratamento, do controle da asma é importante, né? E de alguma forma, as alergias, de um modo geral, ela também está bastante relacionada com a asma, por a asma também ser uma doença alérgica, né? Com fundo alérgico, genético, e a gente está aqui para falar sobre um tema específico, que é a rinocinusite crônica com polipose nasal, né? Nós, nessa semana, nós vamos fazer 5 lives, então serão 5 temas diferentes, todos escolhidos através de enquetes que nós fizemos na última semana, para que os pacientes trouxessem, assim, as principais dúvidas. E a polipose nasal, né, foi uma também das mais votadas, mais pedidas para que a gente falasse, tirasse dúvidas, porque realmente é um assunto ainda não tão conhecido. Então, na última semana, a gente abriu uma caixinha de pergunta para que chegassem perguntas específicas sobre rinocinusite crônica com a polipose nasal. E nós separamos aqui 10 perguntinhas para a gente conseguir discutir aqui durante o nosso tema de hoje, tá bom? Okay. Vou passar, então, a primeira pergunta que chegou para a gente. O que é rinocinusite crônica com a polipose nasal, né? Enfim, de fato, o que é a rinocinusite crônica com a polipose nasal? A rinocinusite crônica é uma doença inflamatória da mucosa nasocinusal, ou seja, do revestimento das narinas e dessas cavidades que a gente tem, que são os seios da face. A maioria dos pacientes que têm rinocinusite crônica não tem pólipos, mas existe um percentual desses pacientes que tem pólipo em associação, e geralmente esses são os casos mais graves e frequentemente associados à asma. Os sintomas mais característicos são obstrução nasal, então é aquela pessoa que tem o nariz obstruído, tem gotejamento nasal, que pode ser tanto anterior quanto posterior, então aquela secreção que fica gotejando lá por trás do nariz. Alguns pacientes vão evoluir com diminuição e até perda do olfato, que é um sintoma que gera incapacidade, gera toda uma diminuição de qualidade de vida, e esses sintomas, eles duram por mais de 12 semanas, então é aquele paciente que você
vê que já há mais de 3 meses mantém-se com esses sintomas. Outra queixa frequente também é peso na face, porque fica o edema que fica na mucosa, o inchaço da mucosa faz com que a pessoa tenha essa sensação de peso, de dor na face. Estava desligado. Entendi, doutora. Muito interessante também a senhora tocar na questão dos sintomas, né? Porque a gente, enfim, sabe, entendeu então o que é a rinocinusite, a inflamação, mas a gente também precisa saber quais são esses sintomas e aí a gente vai falando um pouquinho nas próximas perguntas. A Ana Luísa vai trazer mais perguntinhas para a gente. Doutora, a pergunta que chegou aqui para nós foi como é realizado, né, como é feito o diagnóstico. Então, o diagnóstico a gente faz baseado nos sintomas e exames de imagem dos seios paranasais, então tomografia e videoendoscopia nasal. Então, sempre nós precisamos de trabalhar em conjunto com o médico otorrinolaringologista, porque é ele que vai fazer o exame de videoendoscopia, que vai nos ajudar a estabelecer a gravidade, a extensão da doença, porque isso tem importância para o tratamento. Então, de acordo com a gravidade da doença, algumas medidas serão ou não tomadas em relação ao tratamento. Entendi, certo. Vamos lá para a próxima pergunta. Isso. Doutora, é possível ter polipose nasal sem ter sinusite crônica, né? No caso, a rinocinusite crônica. Dá para o paciente ter só as poliposes, os carocinhos no nariz, sem ter essa rinocinusite de uma maneira crônica? Então, a maioria das vezes, os pólipos nasais vão estar associados à rinocinusite crônica, mas existem algumas condições especiais, às vezes o paciente pode ter um pólipo na narina sem que isso indique que ele tenha rinocinusite crônica, e aí, normalmente, esse pólipo ele é retirado e é feito o exame patológico para verificar a causa, mas na grande maioria das vezes existe essa associação entre rinocinusite crônica e polipose. Entendi, tem que ter uma causa, né? Sim. Às vezes, então, essa inflamação. Legal. Próximo, então. E o tratamento, né, da rinocinusite crônica com polipose nasal, ele é apenas cirúrgico? Depende da extensão da doença. Então, quando é uma doença mais leve, inicialmente pode-se tentar o tratamento clínico, que é feito com medicamentos tópicos nasais à base de corticosteroide. Quando o paciente é alérgico, você pode instituir também outras medidas de tratamento voltadas para alergia. E aqueles casos, então, de uma doença um pouco mais avançada, né, você de uma gravidade maior, aí o procedimento é cirúrgico. Então, o otorrinolaringologista é que faz esse procedimento, e o problema é que existe um percentual de pacientes cujos pólipos recidivam, então eles fazem a cirurgia e passa alguns meses, ou às vezes até um ano, e a doença retorna. Por quê? A mucosa é doente, né? Existe um processo inflamatório naquele revestimento, então, às vezes, para alguns, você vai ter que lançar a mão de tratamento com drogas imunobiológicas que bloqueiam substâncias específicas desse processo inflamatório, para assim tratar a mucosa que está doente e aí sim conseguir o controle da doença. Então, vai depender da gravidade, dependendo da gravidade, você estabelece qual vai ser o plano de tratamento para o seu paciente. Foi uma das perguntas que aconteceu, que o paciente disse que fez várias retiradas, né, de acordo com a cirurgia, e depois de um tempo acabou voltando. Então, isso acontece mesmo. Isso acontece mesmo, e para esses pacientes pode estar indicado um tratamento com um imunobiológico. Aí tem que ver se
dependendo do perfil dele, se ele se encaixa para esse tipo de tratamento. O tratamento evoluiu muito agora nos últimos anos, com a vinda desses novos medicamentos, né? Então, tem como tratar e ter uma qualidade de vida melhor. Entendi, certo. Aí chegou aqui para gente, até são duas perguntinhas, mas que eu vou abreviar em uma só, que eu acho que elas são muito parecidas. O polipose nasal é o mesmo que poliangeite? E aí uma outra pergunta, a rinocinusite crônica, ela tem alguma relação com a JEPA? Então, eu acho que elas são bastante parecidas e dá para a gente pedir para a doutora tentar nos esclarecer. Então, a JEPA, que é granulomatose eosinofílica com poliangeite, é uma vasculite, é uma inflamação dos vasos que pode acontecer em vários locais do corpo e acontece frequentemente na mucosa respiratória. E aí os sintomas, as manifestações na mucosa respiratória, as mais frequentes, polipose nasal e asma. Então, todos os pacientes que você se depara, que tenham, às vezes, asma grave, com polipose nasal associada, uma das suspeitas é que seja a JEPA, que seja essa granulomatose, essa vasculite. Então, esses pacientes, eles cursam com polipose nasal. E é importante fazer esse diagnóstico diferencial quando se depara com esses pacientes, porque muda a abordagem terapêutica. Então, é um diagnóstico diferencial importante. Entendi, doutora. Então, essa poliangeite que o paciente citou, ela talvez queira dizer em relação à JEPA, né? Sim, é a JEPA. Uma das perguntas que chegou foi: como eu sei que eu tenho essa condição? Então, existem alguns exames que são realizados no sangue, que nem sempre são positivos. Alguns pacientes vão precisar de fazer biópsia da mucosa respiratória para identificar a presença de infiltrado inflamatório, e esse infiltrado inflamatório dessa JEPA é constituído por uma quantidade grande de células denominadas eosinófilos. Esses pacientes eles podem ter também manifestações neurológicas, então neuropatias, às vezes algumas outras lesões de pele, infiltrado pulmonar. Então, são 6 critérios diagnósticos e o paciente tem que preencher 4 desses critérios. E a gente sempre descarta essa condição quando está frente a um paciente que tenha asma, especialmente se for uma asma mais grave, e polipose nasal, rinocinusite crônica com polipose nasal. Então, é um conjunto de critérios, tá? Certo, doutora. Então, isso para diagnosticar a JEPA, certo? Sim. E para o paciente conseguir identificar, talvez nele mesmo, tem que começar a desconfiar de uma rinocinusite, uma polipose nasal, como que de casa, logo de cara, quais são os sintomas que ele precisa começar a prestar um pouquinho de atenção, relatar para o seu médico, né? Para que o médico possa desconfiar que seja, passar, então, os exames necessários. Como que a gente pode identificar isso em casa? Aquele paciente que persiste com obstrução nasal, então já vem com obstrução nasal por mais de 2 semanas, com secreção nasal, com sensação de peso na face, diminuição ou ausência de olfato, e sinusites recorrentes. Então, é aquele paciente que está sempre precisando tomar antibiótico, cheio de secreção. Então, esses são, assim, os sintomas que devem despertar para a possibilidade de eu posso ter rinocinusite crônica com pólipos, né? Porque quanto antes você tratar, melhor, né? Vai melhorar a sua qualidade de vida, e também pensando que muitos, tipo, pacientes com rinocinusite crônica com pólipo, 40% deles têm asma associado. E acaba que, assim, é uma comorbidade importante, né? E você imagina, você ter polipose nasal e ainda ter uma asma grave.
é muito complexo. O nariz não funciona direito e muito menos o pulmão. Então, fica muito difícil. Realmente são duas condições que trazem muito assim, a redução de vida de saúde também, porque são pacientes que acabam infectando muito, buscando muito, faz muito exame, tem muita consulta, usa muito medicamento, então tem que buscar reconhecê-los, né? Sim, verdade. Tem que buscar conhecimento, né? Relatar para o médico, porque tem tratamento, a gente precisa correr atrás da qualidade de vida, né, doutor? Sim. Então, nem sempre o sintoma principal vai ser o cistozinho. A maioria das vezes são os outros sintomas clínicos mesmo, né? Porque o pólipo você não vai conseguir visualizar, a não ser que seja uma polipose extensa. Pode acontecer. Às vezes a gente recebe paciente que tem tantos pólipos que só de você levar a ponta do nariz você já vê aquelas estruturas gelatinosas ali na fossa nasal. Só que às vezes os pólipos eles podem estar mais posteriores, eles podem estar no teto do nariz, aí você não vai conseguir ver. Então, reconhecer sintoma. Então, esses sintomas são os mais característicos e eles são aqueles sintomas que vêm por mais de 12 semanas. Então, se eu tenho isso e está sempre me incomodando, eu vou ter que buscar diagnosticar, fazer um exame legal do nariz, né, buscar assistência médica para tratar, porque precisa ser tratado. Sim, verdade. Doutora, uma pergunta pessoal agora. Se eu tenho uma rinocinusite crônica, né, pós-nasal, estou em crise, eu estou sem tratamento, tendo muitos sintomas, está bastante inflamado. Essa inflamação, ela pode descer, né? Eu vou falar aqui na linguagem mais informal como paciente. Essa inflamação, ela pode descer para o pulmão? A gente Sim. pode começar no nariz e acabar inflamando as vias respiratórias mais inferiores, tornar uma crise de asma? Pode, porque a mucosa das vias aéreas superiores, então, nariz, seios da face, ela se continua até as nossas menores vias respiratórias lá dentro do pulmão. Então, é uma continuidade. Se aqui está inflamado, se a parte superior está inflamada e eu não trato, esse processo inflamatório ele pode ir se estendendo. E esse gotejamento, essa secreção também que fica escorrendo, às vezes lá por trás da narina, isso aumenta a reatividade dos brônquios, né? E isso acaba te colocando com maior chance de ter uma crise de asma, de fazer uma bronquite. Então, as coisas andam casadas, né? É o conceito assim, da via aérea única, é uma coisa só. Tá? Tudo interligado, por isso que precisa Sim. cuidar. Tá? Com certeza, não pode cuidar. E os imunobiológicos mesmo, eles têm uma eficácia, realmente ajuda mesmo o paciente que tem polipose nasal, porque a gente fala bastante sobre imunobiológico para asma grave, né? Aqui, para quem acompanha a nossa página, o nosso trabalho, a gente sempre está conscientizando para o paciente aquele que é grave, que ainda não conseguiu atingir o controle, para conversar sobre, né, com o seu médico, se essa seria uma saída ou não. Mas e para a polipose nasal? Então, para a polipose nasal, o que as pesquisas mostram é que também tem uma eficácia. Então, assim, nós temos já imunobiológicos liberados aqui no Brasil, com indicação em bula para polipose, e são eficazes. Então, aqueles pacientes que não melhora com o tratamento clínico convencional, às vezes que já fez cirurgia, mais de uma, e que você vê que os pólipos estão recidivando, é uma opção terapêutica, sim, a ser considerada, porque quantas cirurgias que eu vou precisar fazer naquele paciente e às vezes você faz e ele até melhora durante um tempo, mas a mucosa está doente. Então, se você não tratar essa inflamação, e é isso que o imunobiológico faz, ele bloqueia substâncias específicas ali daquele processo inflamatório e consegue controlar o paciente. O paciente não vai ficar curado, mas pelo menos a inflamação é controlada, né?
e você consegue ter uma vida normal, sem que aquilo impacte tanto, né? Obrigada, doutora. A dúvida que chegou mais aqui para a gente, né, foi se rinocinusite crônica com pólipo nasal tem cura. Foi a que mais chegou aqui, né? Acho que é a dúvida de todo mundo, assim. Eu acho que a internet da doutora deve ter Oi? congelado. Voltou. Congelou aí, deu uma congelada, mas fala. A, né, que mais chegou aqui para a gente foi se rinocinusite crônica com pólipo nasal tem cura. Não tem cura. Da mesma forma que se a gente não fala para cura da asma, da rinite alérgica, mas a gente fala em controle e às vezes você pode ter um controle total da sua doença, desde que você assim consiga chegar ao melhor tratamento para você. Tá, o tratamento, hoje em dia a gente fala em tratamento personalizado, tratamento individualizado, isso é super importante, não é o que é bom para mim, que é bom para você. Então, tem que ser considerado as particularidades de cada caso, né? Mas você pode ter uma vida normal com a sua rinocinusite completamente controlada, mas curar, aí já é mais complexo a gente falar em cura, mas você pode ter o controle total, e eu acho que já é uma grande coisa, né? Sim, com certeza. O tratamento evoluiu muito nesses últimos anos, né? Então, eu acho que a gente tem boas perspectivas ainda para o Sim, futuro, para cada vez melhorar mais. Então, Sim, a gente tem que ter essa consciência, né, doutora? Que importa uma doença crônica e isso a gente percebe que não é tão discutido, por exemplo, quem tem uma hipertensão, quem tem diabetes. A gente sabe que tem que, o paciente que tem esse tipo de condição sabe que tem que utilizar, fazer o uso da sua medicação, pronto, e fica bem e tem uma vida absolutamente normal. Agora, essa pergunta, essa dúvida sempre é muito presente ainda, né, nas discussões de asma, até agora, toda doença respiratória, né, se tem cura, quando vai achar cura, eu tenho mesmo que fazer uso do medicamento contínuo, precisa ser contínuo, quando que eu vou poder deixar de fazer o uso, né, quando que eu vou poder parar de tomar esse remédio? E não é bem por aí, né, acho que a pergunta é, quando eu vou deixar de ter sintomas, né, eu acho que eu aí, falo como mãe de paciente, né, eu penso assim, quando que ela vai conseguir estar controlada? Quando ela obteve o controle, a gente conseguiu até diminuir a dosagem da medicação dela, não fica sem, mas hoje ela vive sem sintoma. Então, acho que da mesma forma, não só quem tem asma, mas quem só tem a rinocinusite, né? Precisa procurar estar controlado, sem sintoma, que eu acho que é o mais importante. com certeza, essas doenças são doenças complexas, não são doenças de uma causa única, são multifatoriais. Então, você tem genes que te predispõem a ter a doença, e a partir do momento que os fatores ambientais agem sobre esses genes, você começa a manifestar a doença. Então, você conseguir mexer, vou mexer na minha parte genética, na parte ambiental, você não vai conseguir, não é? Lógico que a terapia pode avançar com o tempo e a gente chegar até a fazer isso, mas por enquanto o que temos, e já é assim, muito, consegue controlar, só que isso exige disciplina. E o que eu sinto, Raíssa, aí eu não sei se você sente a mesma coisa aí, é que ainda existe preconceito em utilizar medicamento inalatório. Sabe? Eu não consigo, às vezes eu falo assim, gente, mas qual é o problema, né? Mas ainda eu vejo que existe um certo preconceito. Então, a pessoa prefere tomar um comprimido, às vezes um comprimido de corticoide, do que usar uma bombinha, um spray ou um pó. Então, existe ainda alguma dificuldade nessa aceitação. E medicamento nasal também existe dificuldade de usar. Então, tem pessoas que não querem aplicar os sprays nasais, porque às vezes se sente incomodada. E o tratamento da rinocinusite crônica com pólipo envolve o uso de medicamento nasal,
Porque como que você vai fazer o medicamento chegar ali dentro da cavidade nasal? É colocando o remédio tópico, não tem jeito. Né? Então, existe uma certa dificuldade em relação a isso. Aí eu uso um dia, no outro não, uso de manhã, não uso à noite, dessa forma, né? Exatamente. Então, eu acho que isso tem que ser muito trabalhado ainda. A adesão a tratamento é fundamental. Não adianta você tentar tratar uma doença crônica, né, usando remédio assim já não. Não vai conseguir melhorar. A minha Né? filha já teve amiguinhas que têm asma, e aí ela conversando, falou, nossa, viu aqui a Giovana, né, minha filha utilizava, isso já tem alguns meses. Ela falou assim, nossa, eu também uso, né, só que a minha filha, ela fazia, no horário de intervalo, ela fazia a medicação dela, os falatórios, a professora fazia. Aí a minha filha falou, mas eu nunca soube que você fez. Ela falou, minha mãe não manda, que é para eu não precisar fazer na escola, para ninguém ver. Mas aí eu fico pensando, ela falando essa conversa entre elas, né? Eu pensei, poxa, isso deve ser muito comum, que é muita criança, ou até adulto que não leva para o trabalho, ou se carrega na bolsa por uma, né? Mas se for um horário, um medicamento, porque o medicamento é de horário, é contínuo, né? Prefere não fazer, prefere fazer quando chegar em casa para não ter que fazer na rua. Então, realmente, isso ainda gera um preconceito em torno das medicações inalatórias. Eu acho que pode ser um dos problemas aí da dificuldade de adesão ao tratamento, é, que é bastante complicado mesmo, né? A pessoa prefere, como você falou, prefere tomar um corticoide que tem um efeito muito mais sistêmico do que ir ali fazer a sua medicação, seu spray nasal e tá tudo certo. Mas eu acho que aos pouquinhos a gente consegue ir quebrando essa barreira, deixar aqui a mensagem de que o tratamento é tudo, né? Antes disso, saber identificar aí os sintomas, identificar o que se realmente, né, talvez possa ser aquele cisto que apareceu, então a gente precisa procurar realmente o médico. A doutora Faradiba está aqui como alergista, né? Porque é uma doença alérgica, mas isso também pode ser tratado ou já notado, diagnosticado com o otorrino, né, doutora? Acho que tem que ser tudo em paralelo. É uma outra coisa, Raíssa, importante chamar a atenção também, é que muitos desses pacientes têm sensibilidade à aspirina, tá? Então, de forma geral, o asmático ele tem que ter esse cuidado com o uso da aspirina e dos outros anti-inflamatórios, porque pode desencadear sintomas, mas especificamente nessa população que tem rinocistite crônica com pólipo, existe uma doença específica que chama doença respiratória exacerbada pela aspirina. São pacientes que têm asma, polipose nasal, sinusites recorrentes e têm sensibilidade à aspirina. Então, tem que sempre ficar de olho nisso. Alguns deles podem necessitar, às vezes, de fazer desensibilização com aspirina. Tá? E geralmente são pacientes que têm, às vezes, asma grave. Tá? Então, tem que ficar de olho nisso também. Mais uma mensagem. Doutora, posso fazer uma última pergunta? Sim. Então, a asma grave, ela pode causar a rinocinusite crônica com polipose nasal, ou a polipose nasal, ela pode causar a asma, ou não? São doenças, assim, que elas podem se manifestar de maneira involuntária, como que acontece? Elas podem se manifestar de maneiras. Tem gente que você pode ter uma asma grave e não ter polipose, mas você pode também ter só polipose e não ter asma. Mas, por exemplo, mais de 40% dos pacientes que têm rinocinusite crônica com pólipo têm asma associada. Mas uma não causa a outra. Pode Não, ser um fator de seja causa, gatilho, elas são né? assim, elas coexistem, elas são comorbidades. E se eu tenho uma rinocinusite crônica com pólipo, eu tenho mais chance de ter asma. Da mesma forma que se eu tenho asma, eu tenho mais chance de ter doença de via aérea superior também. Elas coexistem, entende? Tá certo, doutora. Essas foram as perguntas que a gente selecionou para nosso bate-papo, né, de hoje. Quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Também não deixar de agradecer aqui os nossos apoiadores, né, que acreditaram nessa iniciativa desde o começo.
Essa é a primeira semana de alergia que a gente está promovendo, mas eu espero que seja a primeira de muitas. Dia 8 de julho foi o Dia Mundial da Alergia, né? E com isso a gente está promovendo, então, essa semana para falar de alguns assuntos. Quem sabe nas próximas a gente traga outros temas também. Então, eu quero agradecer à Associação Brasileira de Alergia, Asma e Imunologia, a ASBAI, a Fundação Proar, a Casa Hunter, a Associação Argentina de Alergia ao Látex, também bastante parceira, tem acompanhado e tem trazido essa bandeira para a gente aí, para tratar de alergia ao látex também, a gente vai falar nessa semana. A Associação Alergia Alimentar Brasil, a Associação Síndrome Látex Alimentos, também parceira nossa, e o movimento Põe no Rótulo, né? São ali instituições muito importantes, que atuam de frente aí com os pacientes, levando bastante informação. Então, eu acho importante destacar que eles estão aqui com a gente, apoiando mais essa ação. Muito obrigada, pessoal. Nós vamos deixar aqui, então, aberto sempre o nosso canal, as nossas redes sociais, vai estar na descrição. Podem mandar outras dúvidas caso surja, né? Mandar por e-mail também. E a doutora Faradiba, ela é super parceira nossa, desde a nossa fundação, desde o início do nosso trabalho. E, com certeza, nós vamos estar sempre juntos aqui, talvez até tirando outras dúvidas que possam surgir, né, doutora? Isso aí. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. E a gente está sempre que a gente puder apoiar aí para divulgar informações, estamos junto aí, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau.